bem? Como estão as coisas? Temos umas coisinhas para conversar que eu acho que a gente está precisando. É, eu estou acompanhando vocês lá no ambiente, né? O que vocês vêm enviando, o material. Estou gostando, tá, gente? Quem enviou os trabalhos e tal, assim, tô achando bem legal os planos de aula. Eu vi que assim vocês tiveram, pelo menos pelo que eu percebi, né? Poucas dificuldades em escrever as ideias boas, as sugestões boas, gostei bastante. É, trouxe hoje. O que que acontece? Eu venho percebendo que algumas pessoas, assim, me parece que ainda estão um pouco perdidas. Então, eu preparei um material, e aí, para algumas, eu falei assim: ela está voltando nisso, para outras, talvez ajude mais, enfim, mas eu acho que é sempre válido, que é sobre o estágio, explicando um pouco sobre a nossa disciplina. Mas, obviamente, a gente vamos ter os nossos momentos para tirarmos dúvidas, tá? Sem problema nenhum. Eu vou sempre tentar, né? Lembrem, eu sempre tento acompanhar aqui o chat, mas às vezes é mais difícil ficar acompanhando pelo chat. Deixa eu ver se nós temos alguns informes. Eu acho que é isso. Primeira, de novo, eu disponibilizei mais um material lá, eu não sei se vocês olharam. E eu preparei um material sobre planejamento que vai ajudar de qualquer forma, assim, para a prática de vocês. Vou colocar lá. Eu tento preparar assim que seja bem lúdico, bem simples e que consiga dar um caminho para vocês. Quem ainda não fez o plano de aula, não se desesperem, tá? A gente está em tempo ainda. O prazo para correção para postagem até o dia 10/5, então assim, hoje é dia 29, então temos tempo hábil para isso, então fiquem tranquilos, porque eu sei que teve muita gente que demorou para a questão de documentação de estágio, fiquem tranquilas em relação a isso. 3 pessoas já levantaram a mão, eu vou responder essas 3 pessoas. E aí, depois eu vou apresentar um material que não é longo, eu não vou me alongar, não é nada muito específico. É, e aí depois eu abro de novo para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, que eu acho que está sendo necessário, por que que eu trouxe esse material, o que eu quero apresentar? Porque o que eu venho percebendo, que de algumas pessoas, não são todas, que mandam questões, que mandam dúvidas de muita coisa, de informações que já estão disponíveis. Eu tenho percebido de algumas pessoas assim que não recorrem, não usam todos os recursos que estão disponíveis lá no ambiente. Então, assim, para além daqueles que eu coloco a mais, que eu coloco como, vamos dizer assim, para tentar dar uma organizada, informações que eu acho que talvez sejam necessárias, por exemplo, igual aquela da legislação, eu não vejo, algumas pessoas não estão fazendo esse caminho. É importante, gente, porque, óbvio, eu estou aqui sempre disponível para tirar todas as dúvidas, sempre. Mas existem Sinal tá questões ruim, sinal tá ruim. que é preciso assim que vocês procurem também, façam esse esforço. Lembrando que nós estamos na universidade. É, dificuldades, acho que todas nós passamos. Eu até falei para elas assim, eu fiz faculdade também, gente, eu fiz pedagogia. Eu sei bem o que que é, eu sempre falo para vocês. Eu compreendo quando vocês me trazem questões, porque muitas delas eu já passei também. De ter filho, de ter que fazer comida, de fazer janta, de ter que cuidar de casa, de ter correria de trabalho, de ter problemas de trabalho, de ter colegas complicados de trabalho. Agora eu estava falando com uma colega minha. E a gente tem, às vezes, a gente tem questões no trabalho que a gente precisa relevar. Quando eu fiz faculdade por um tempo, eu trabalhava, meu pai teve um AVC seríssimo, meu pai é uma pessoa com deficiência. Eu tô falando isso não é para lamentação, não, é só para mostrar que assim, todas passamos por dificuldades. Mas quando a gente está escolhendo fazer uma faculdade, existem momentos que a gente precisa deixar, e eu sei que é difícil, tá? Não é fácil. Eu já fui várias vezes para a faculdade dentro do ônibus chorando.
E aí, quando eu chegava na porta, eu tentava me recompor para poder assistir às aulas, porque, por exemplo, o período que meu pai passou foi muito difícil, ele não pôde mais trabalhar, e aí muitas vezes eu trabalhava, e aí o dinheiro que a gente tinha era para o tratamento dele, bancar a casa, e aí muitas vezes eu ia para a faculdade só com o dinheiro da ida, e na volta eu pedi emprestado para alguém. E aí, às vezes, a gente fica com vergonha, né? Eu falava que eu tinha esquecido o dinheiro da volta. Eu não estou falando isso que é para me lamentar ou dizer a minha história é essa. Não, cada um eu sei que tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade. Mas eu acho que quando a gente escolhe, por exemplo, naquele momento, eu escolhi ir para a faculdade mesmo sem meu dinheiro da passagem porque eu queria terminar a minha faculdade. Para mim, isso era importante. Então, assim, eu preciso que vocês se coloquem como alunas de uma universidade. Então, vocês têm que fazer. Quais são os dois caminhos que vocês têm que fazer sempre? Primeiro, a gente tem um ambiente que tem várias informações, ele é muito bem organizado para isso. Nós temos o manual do estagiário, que ele vem, ó, eu já falei para vocês, ele traz todos os pontos em relação ao estágio. Eu, né, faço e faço com a maior boa vontade, porque eu adoro. Coloco sempre materiais a mais, informações a mais, tudo que eu posso oferecer, né, de mais informações para vocês. Eu estou sempre disponível para isso, mas também é preciso que a gente tenha um retorno, que tenha um esforço de vocês também, sabe? Às vezes eu recebo questões assim. Ah, professora, eu não consegui ir na escola no dia que marcaram. O que que eu faço? Essa é uma questão que eu não tenho como fazer isso por vocês. Quem está estagiando são vocês. Eu estou aqui para apoiar, para caminhar. Eu sempre falo para vocês, eu quero facilitar. Eu não quero dificultar a vida de vocês. O que eu puder facilitar, eu vou facilitar. Mas quem tem que fazer o estágio, eu já fiz estágio, eu já falei para vocês, eu fazia uma vertical, eu fazia de manhã, à tarde e à noite eu ia trabalhar. O que eu quero dizer é assim, esse é o papel de vocês. Vocês têm que se colocar no papel de alunas de pedagogia que estão fazendo estágio. E aí, qual é a outra coisa que eu falei para vocês? Então, o primeiro recurso é isso, o ambiente. Tem tudo lá, documentação, informação, tem manual do estagiário, tem material que eu ponho. Eu tenho aluna que fala assim, professora, eu não pude participar do seu encontro presencial. Não tem problema, isso acontece, eu sei que acontece. E aí eu falo, olhe a gravação das aulas, eu disponibilizo lá. Até vou avisar vocês que eu vou disponibilizar hoje da semana passada. E a pessoa fala para mim: ah, não tenho tempo para olhar a aula gravada. Mas é preciso, faz parte da nossa disciplina, sabe? Eu não tenho como eu olhar a aula para vocês e passar informação. O que eu posso é montar a aula, estar com vocês, que é um prazer para mim. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer esse exercício de reflexão de que lugar a gente quer ocupar, de que profissional nós queremos ser, né? Qual é a relação que a gente quer estabelecer. Isso é muito importante. Né? Algumas questões não tem como eu resolver por vocês. O estágio, ele não é uma. A universidade, ela não impôs o estágio como uma escolha. O estágio ele é obrigatório, até para a própria universidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A legislação ela fica em cima do estágio. As 200 horas elas são obrigatórias, que não foi a universidade que impôs essas 200 horas. Ela é regida por uma legislação do Ministério da Educação, porque é obrigatório o pedagogo fazer estágio. Então, assim, são informações que são importantes e que estão lá no nosso material. Então, assim, tem que dar uma olhada, porque eu recebo às vezes perguntas assim: ah, eu vou ter que fazer 200 horas? Eu tô achando que isso é muita coisa. Gente, isso não fomos nós. Não foi a Unileia que falou assim: ah, então agora eu vou botar estágio 1, estágio 2 e vou botar 200 horas. Não, isso é uma legislação. O estágio ele é regido, nós temos algumas obrigações. A questão da comprovação, essa documentação toda que vocês precisam, não foi a universidade que falou assim: ah, a gente vai botar uma gama de documentação para eles e vai ser isso. Não, tudo isso é regido por uma legislação, nós somos obrigados a fazer isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter noção disso nesse sentido, né? A outra coisa que eu também acho que é importante vocês compreenderem que correções, respostas do fórum,
dos e-mails, elas são dentro de 10 dias, de 15 dias para as correções e 48 para a resposta dentro de dias úteis. Então, assim, feriados, finais de semana, né? Não, a gente não pode responder, não é para trabalhar, não é para responder, entendeu? Então, às vezes, assim, a pessoa me manda um e-mail ontem, mandou ontem. E aí eu não respondi hoje, a pessoa fala, ela não me respondeu. Mas a gente tem um prazo de 48 horas. Ou mandou na sexta-feira, ou mandou no feriado. Então, assim, a lógica, sempre pense nessa lógica. Se a gente fala 10 dias, ou 15 dias, ou 48 horas, é sempre na lógica de dias úteis, dias de trabalho, né? Que tanto para mim, né, também quanto para vocês de estarem, né, na aula de vocês. Então, assim, eu acho que é importante a gente, assim, acertar algumas coisas nesse sentido. Lembrando sempre que eu estou sempre aqui disponível, gente, tenham certeza. Mas eu estou falando isso porque, assim, isso é para a vida profissional de vocês, é muito importante isso. Porque nós vamos ter dificuldade, gente. A nossa vida, infelizmente, não é fácil. E, às vezes, a gente tem que enfrentar elas de frente, sabe? Tem que enfrentar elas mesmas e às vezes não tem solução. É isso mesmo que a gente tem que fazer, sabe? Às vezes ir para a faculdade sem o dinheiro da passagem, às vezes ter a dificuldade do computador, da internet, né? Eu sei que acontece, sempre me informem, mas saibam que o que eu puder ajudar, que tiver como eu fazer, né, nas minhas possibilidades, eu vou estar sempre fazendo. Porque eu quero vocês como colegas comigo futuramente, entendeu? Sempre, sempre. Então vamos lá. Liliane, pode falar, por favor. Boa noite, tudo bem? Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tá me escutando? Estou ouvindo, eu estou só lendo aqui que o João botou. Eu vou falar para o João que não tem problema, não, tá, João? Fique tranquilo se você precisar sair. Pode falar, meu amor, desculpa. Então, professora, eu realmente tive uns problemas assim de saúde, na minha família também. Precisei fazer uma cirurgia de emergência. Fui fazer um Aham. exame de rotina e chegou lá, eu tive que fazer uma cirurgia e de emergência. Aí meu avô também estava na UTI. Foi muito complicado, muita coisa aconteceu. E aí eu Sinto realmente muito mesmo. não assisti esses últimos encontros. Eu enviei o Não plano de tem. aula para a senhora falou sobre a data que eu coloquei. Só que eu fiquei Isso, só na dúvida, porque assim, as minhas 200 horas, como eu já trabalho na escola, então para mim tem mais facilidade. Eu já trabalho já faz claro, 6 anos. Aí as minhas 200 horas terminam dia 30. Aí eu entendi. fiquei na dúvida. Eu digitei novamente o trabalho como a senhora solicitou, porém eu fiquei na dúvida dessa data. Eu não coloco data nenhuma, eu coloco dia 30 ou eu coloco uma outra data que a senhora me fala. Eu fiquei Ai, totalmente na perfeito, Liliane. Preste atenção, olha o que acontece. Quando você marca a sua aula, você tem que pensar sempre que são 15, eu tenho 15 dias úteis para fazer a correção dela. Do seu plano de aula. Porque primeiro eu tenho que fazer a correção do seu plano de aula para você depois da sua aula, entendeu? Então, por exemplo, se você me manda hoje, dia 29, vamos dizer assim. Aí, por que eu estou te falando isso? Você está estagiando no próprio colégio que você trabalha. Então, você pode, mesmo seu estágio finalizando, você pode colocar sua regência, você tem que me dar 15 dias para correção. Então, você Hum. pode marcar sua regência dentro desses 15 dias úteis. E aí é essa data que você vai botar lá no seu plano de aula. Ah, entendi. Então não interfere que vai terminar dia 30, aí não tem problema Não, meu nenhum. amor, imagina. Porque o que que vai acontecer? Aí você vai pegar a ficha de comprovação. Ah, desculpa. A ficha de avaliação, vai pedir para sua professora preencher ela e assinar, e ela vai botar a data que foi a sua regência, sem problemas. Sim, entendi. Então vai ser nessa data dentro dos 15 dias úteis, não é isso? Isso, meu amor, isso. Tá? Entendi, então. Certo. Essa só era E a essa sua minha aula dúvida. normal, né? Que provavelmente é na sua aula normal. Você trabalha com educação infantil já? Educação infantil, já Ah, trabalhei também perfeito. até o quinto ano, mas assim, eu sou P2, então eu trabalho em todos os grupos. Entendi. Ah, então perfeito. Cabe, né? Dá para você organizar. Entendi. Aí então eu vou fazer assim, professor, já digitei como a senhora solicitou, vou contar no calendário, botar 15 dias úteis e reenvio para a senhora.
Tá, perfeito. Aí, olha, essa semana, hoje é quinta, sexta, segunda-feira é o dia que eu gosto de fazer minhas correções. Segunda-feira eu já faço a correção de todas as atividades enviadas, porque eu dei um prazo para o pessoal também corrigir algumas coisas, aí eu vou aguardar o pessoal me enviar também. Uhum. Tá bom, professora. Obrigada, viu? Nada, meu amor, imagina. Beijinhos. Fernanda, amor, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Boa noite, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, boa noite. A, a minha dúvida meio que já foi esclarecida com a sua explicação, então, para mim está tudo bem, é porque eu mandei, eu mandei o meu plano, acho que foi na semana do feriado, ou antes do feriado, uma coisa assim, a senhora já me retornou ontem, corrigi o que eu tinha para corrigir e estou dando prazo, porque eu Ai, marquei a minha beleza. dia 13 de maio. Então, Tá ótimo. tudo certo. Obrigada, professora, desculpa. Nada, meu amor, imagina. Gente, se alguém tiver, até a Fernanda foi bom ter falado isso. Se eu pedir uma correção e alguém já tiver com a aula marcada, é só me dá um toque, me manda um e-mail, que aí eu olho lá, não tem problema nenhum, que eu não vou atrasar a aula de vocês de jeito nenhum, tá bom? Sem problema. Deixa eu ver quem mais. Agora, Ana. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Professora, boa noite, está me ouvindo? Tô ouvindo sim, bem. Então, professora, eu estou super atrasada em tudo, porque meu estágio até hoje ainda não começou. Eu Então, eu até lembro que falei você falou com... É isso. Fábio, né? Fábio, o nome dele, não é isso? E aí, Isso. eu falei com a senhora quando mandei o e-mail, acho que na mesma semana mandaram o contrato, já, assim, já foi assinado da minha parte o termo. Que Aí bom. ele falou, ó, tem um prazo de 10 anos para a secretaria, 10 anos, 10 dias para a secretaria te responder. E até falei com ele hoje, que Caramba. no termo que eu assinei, estava previsto que eu ia começar hoje. Mas Entendi. eu ainda não tive resposta da Secretaria de Educação. Então, Caramba, Ana. Mas você está deixando o núcleo, então, o professor Fábio ciente disso, né? sim, é com ele que eu estou falando. É isso. Aí a gente vai acompanhando, tá, Ana? O que a gente puder te ajudar nesse momento. Vamos rezar para que comece logo, né? Eu espero que na segunda-feira ele comece, né? Não é possível que tá de Tomara. Aí manhã, né? você Que me tem feriado avisa na sexta. quando começar, você me avisa, Ana. Tá, tá bom. Se até segunda-feira não tiver resposta, tá até pensando que eu vou lá na secretaria saber. Tá E é bom, tem fez como eu bem. ir Isso lá, aí. né? Então é Isso mais aí, fácil não eu dá ir lá mole. saber o que vai acontecer, né? Tá bom. Tá bom, nós Tá? vamos Aí nos qualquer coisa a falando. Vou gente. pedir pro professor Fábio, qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, avisa sim, tá? Tá bom. Beijinhos. Marinalva, boa Tchau. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Marinalva, eu não tô te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Agora melhorou muita coisa. Ah, tá, vamos lá. O meu problema, eu acho que nem é um problema, que você já até falou aí que eu posso entrar em contato com você para você resolver para mim. O meu caso é sobre o plano de aula. Eu enviei ontem, só que eu não mandei com a data com 15 dias de para você corrigir. O que que acontece? O meu estágio termina agora 13 de maio. E Entendi. aí, eu fiz o plano de aula referente pelo que a escola está fazendo lá na semana. Eles não comemoram Perfeito. na época o Dia das Mães, porque muitos alunos lá não têm mãe, e aí eles não querem fazer, né? Aí eu Na pedi minha para me escola fazer também, sobre o. Marinalva, a gente comemora o Aham, dia da da família. família, é isso. Aí eu pedi para fazer sobre o Maio Laranja, só que aí eu, como tem o Dia da Família e todos os professores vão fazer alguma coisa, antes da, antes do dia que eu vou terminar meu estágio. Aí eu escolhi aquele dia do Maio Laranja, sobre abuso Sim, sexual infantil, né? Aí eu vou fazer. A diretora marcou para mim, meu estágio termina no dia 13. E ela marcou sim. para mim se eu posso fazer até o dia 7. Porque na semana Então, até o mas dia você já 13, fez o plano de aula? sim, e te enviei para corrigir. Tá. Aí, como Aí a você gente vai ficar, disse. então vamos fazer o seguinte: Ah, segunda-feira eu tô fazendo as correções, Marinalva, então tranquilo. Que aí você pode me tá? mandar de volta. É porque É isso que eu ia justamente é falar. Se por tiver isso, qualquer coisa para você corrigir, vai ter tempo para você fazer. tá? É por conta disso que o meu estágio termina antes que eu faça as 5 horas corrida por dia, né?
E aí tá Entendi. terminando já. E aí, para Ah, que mim bom, poder né? fazer Que a. felicidade. Eu nem queria que terminasse, que É, eu tô gostando mas quem tanto. sabe, ó, eu tenho vários Ah, alunos que quando estão para terminar assim, a escola pede para ficar, contrata. Vamos torcer para isso. mas o meu é público, não tem assim, não. É, não tem isso, né? Mas podem Não, renovar, quem sabe? quem sabe. Então tá, e o meu problema era só esse por conta da data, que eu não mandei uma Tá, data com 15 dias para você corrigir. Mas como. beleza. Mas se você for dia 7 e tal, tem tempo hábil ainda para isso, tá bom? Ah, então tá tranquilo. Então, obrigada, Tá bom, professora. meu amor. Boa noite. Nayami, tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? Boa noite, Pro. Boa noite, pessoal. Pro, é o seguinte, é, na, na- nas coisas lá que tem sobre o estágio 1, eu tinha me atentado apenas no termo de comprometimento, né, de compromisso lá, e De a carta de compromisso, isso. aceite. Sim. Isso, aí eu mandei, aí eu não sei se a senhora corrigiu ainda, porque eu também já mandei, mas Quando é eu que você fuçando mandou? lá, né, Eu fiz correções de tudo, de termo de compromisso, de carta. Quando que você mandou? eu mandei já tem um mês. Ah, então já fiz a correção, Nayami, com certeza. Aí eu Eu fiz as entro lá no correções mesmo essa lugar onde eu semana, mandei. segunda-feira, eu passei em todas as minhas salas e corrigi tudo. É que eu confundi tudo as bolas. Eu tinha mandado o termo e a carta ai meu Deus, quando a gente abre um chamado lá do aluno, Ocorrência, pela ocorrência. eu tinha mandado pela ocorrência. Aí eles me orientaram, falou, não, na sua própria Entendi. matéria, né, tem um... Aí Isso, eu vi lá isso. embaixo, aí mandei aí desse inteirinho de um mês, aí teve esse desencontro aí. E aí, eu Entendi. fuçando lá, igual você falou, né? Tem que fuçar, tem que ler, né? Tem o manual, tem o plano de aula, tal, enfim. Aí eu vi que tem várias coisas que eu não fiz, que eu não, no caso, não dei continuidade, que é o modelo de autoavaliação, a ficha de desempenho, a ficha de compromisso de estágio Tá, deixa eu só, peraí, e deixa eu só relatório parar aqui. Espera, contextual. deixa eu te falar. Por que que eu vou te cortar? Porque eu sei que você deve estar desesperada e não é isso ainda. Respira. A Ufa. ficha de comprovação de horas, elas ainda vão estar abertas para vocês fazerem. Então, você ainda está em tempo para elas. Aí eu vou te falar o que que faltou para você. A autoavaliação, ela é sua. Você vai preencher e você não precisa me enviar, não tem correção. Então, essa daí eu acho que é tranquilo para você, né? E a outra Sim, coisa é, o que você tem que fazer agora, então, já que você pegou o termo de compromisso, é o relatório contextual. É esse que está faltando para você. essa ficha de desempenho, ficha de compromisso de estágio não é eu. Não, peraí. O termo de compromisso, isso tudo você já fez, é a carta de aceite, não é isso? Isso, isso. Aí eu vou te falar quais são os próximos passos. Termo de compromisso, carta de aceite, assinada, tudo ok. Eu dei o concluído, você está fazendo o seu estágio. Aí, qual era a próxima etapa? Que é a unidade 3, que você tem que entrar lá. A unidade 2 é a autoavaliação, ela é sua. Você não tem que me enviar, eu não tenho que corrigir, você não tem que enviar pela plataforma, você preenche ela e você guarda ela com você, tá? É seu documento. É. Essa é a unidade 2. A atividade que você tem que me enviar para eu corrigir é a unidade 3, que é o relatório É. contextual. É esse que você tem que me enviar. É esse que o prazo a gente já fez as correções. Então, o que está aberto agora para você fazer? Relatório contextual e plano de Uhum. aula, Plano de aula. tá? E aí, se você quiser e ficou com dúvida, alguma coisa, eu fiz 2 aulas que elas estão lá gravadas. O link está lá disponível. Uma foi sobre o Eu relatório vi, eu contextual participei e o outro de esse daí plano eu de vi, o aula. plano de aula, eu vi tudo Ah, certinho. legal. Tá, beleza. Então, se eu tô falando isso, que é pra Tá, você, eu sei que você fica uma que eu desesperado, achei, achando que era muita coisa. eu achei que, tipo, nossa, tem que fazer tudo isso ainda, perdi, não dei continuidade. Imaginei, tá? Fica tranquila nesse sentido. Mas, assim, é bom já fazer o relatório contextual, já o seu plano de aula.
Tá, nesse plano de aula eu não preciso de nada mais da escola, não. Eu faço, né? Você faz, isso aí. Tá, com a experiência que eu tive, com as coisas que você trouxe também, né? Isso, que eu puder te ajudar, isso aí. E aí você vai é para preparar para sua regência, para você dar uma aula lá no seu estágio. Ah, beleza. Aí, isso sim, aí eu tenho que falar com a supervisora lá, que assinou meu Isso aí, estágio, e, isso aí. e trazer essa experiência. Isso eu relato tudo nesse. Eu tô com ele aberto Plano aqui. de aula. Aí eu relato Isso, no plano de aula para a regência, né? Tá escrito aqui. Aí eu isso. relato tudo aqui e te encaminho, é isso? Isso aí. Aí eu corrijo, aí depois da minha correção, você dá a sua aula presencial lá no seu estágio. Ah, tá. Por enquanto é só aqui na teoria. Isso, Tá. Aí tá eu bom? dando a aula lá, eu preciso de. Porque eu tenho que comunicar, no caso, a supervisora lá, para ver o tempo dela, né? Aí eu comunico lá. Isso. Combinar com ela, exatamente. Aí isso precisa ser gravado, porque ela tinha me Não, comunicado nada acerca disso. disso, nada disso, nada Ah, disso. tá. Não É precisa porque ser quando eu fui gravado. lá, eu também. Vai ter uma ficha de avaliação. Se você, ó, na aula, na minha aula, eu expliquei isso tudo. E no manual do estagiário também está detalhando tudo isso. Se você quiser pegar com mais detalhes as informações, entendeu? Ah, tá. O manual do estagiário tem sobre o plano de aula. Tá. Tem, tem. Eu até tirei uma parte dele, botei até lá no nosso fórum. Mas lá dá explicadinho direitinho e a ficha de desempenho. Vem falando como você tem que fazer. É uma coisa que leva a outra. A ficha de desempenho você vai entregar para a professora supervisora para que ela avalie a sua regência presencial. Ah, então tem ainda alguma coisa para me mandar para a escola, é isso? Para a professora supervisora. É a ficha de desempenho o nome. Ficha de desempenho. Ah, essa daqui. Gente, ó, aqui a Tatiana também está perguntando a mesma coisa. Não precisa de foto da sua aula. O que é legal, o que é preciso se vocês forem usar um recurso, um livro, canetinha, tira foto do recurso. Eu não quero foto das crianças, não é para tirar foto da aula, tá? Não é para filmar, não é para tirar foto, não é para nada disso. Vocês não precisam se preocupar com isso, tá, Tatiana? A Tatiana perguntou isso também. Para finalizar aqui as minhas dúvidas, o Isso, prazo Tati. que eu vi no grupo as pessoas colocam lá, o meu prazo era até o dia, sei lá, dia 20 de abril. Esse prazo que as pessoas colocam não é para todo mundo, né? Não, provavelmente foi o prazo que elas colocaram para elas darem a aula. Só que você tem sempre que pensar nesse tempo hábil para correção, que são 15 dias úteis. Então é importante dar esse prazo para que eu possa corrigir, porque você só pode dar sua regência depois da correção, Isso. Então, porque tem tá? algumas datas lá de prazo, aí eu falei assim, mas porque a aula em si, né, o estágio supervisionado, ele vai até julho, né? Só que tem algumas datas de prazo, certo? Tem, tem. Isso aí, a gente tem o cronograma lá, tá? No ambiente, Tá bom, tá tá? bom, é isso então. Obrigada, Tá Pro. bom, meu amor. Nada, imagina. Aline, pode falar, por favor. Tudo bem? Oi, professora, boa noite. A minha dúvida Aline, seria... eu não estou te ouvindo. Deixa eu tirar aqui. Tá ouvindo agora? Ah, perfeito, ficou ótimo. Era o fone. Então, boa noite. A minha dúvida seria Boa noite. porque eu tinha até tirado dúvidas sobre o plano de aula, que eu achei que eu poderia digitar, e a senhora já sinalizou para mim, e aí eu peguei o modelo e já preenchi direitinho. Seria quanto à data, porque eu gostaria de ministrar essa aula para o Dia das Mães, né? Todas as crianças têm Uhum, mães, graças a Deus. E aí eu coloquei para o dia 10. entendi. Daria 10 dias. Aí eu queria saber se pode Então, deixar. Aline, eu vou te falar. É certo isso, Ah, fica tranquila. Até segunda-feira vão estar corrigidos os que vocês me enviaram. Segunda-feira agora eu corrigi de todo mundo que me enviou. Eu acho que tinha uns 35, 38 trabalhos. Corrigi todos. E aí eu fiquei esperando, estou esperando as correções. Então, até, ó, sexta ou segunda estão corrigidos.
Ah, então eu posso deixar esse prazo de 10 dias. Pode, tá? Senão ficaria fora do período aí, não acho que não seria legal fazer essa aula, entendeu? Eu sei, já que você planejou direitinho assim, não tem problema, tá bom? É Então só tá bom. assim, é porque algumas pessoas não deram esse tempo hábil. Ah, Mas tem que beleza. dar pelo menos de 10 a 15 dias para que a gente possa corrigir. Ah, então tá bom. Dúvida tirada, muito obrigada. Boa noite para todos. Tá bom, boa noite. Oi, Luciana, meu amor, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Professora, lembra que eu enviei, né, para o e-mail da senhora, tudo, a senhora falou que não podia, porque o meu eu faço pelo telefone, né? Aí eu consegui na casa de uma colega, Ai, que consegui bom, enviar. Luciana. Só que tem um Que bom. porém. Ai, já me bateu o desespero, eu não botei a data, tem problema? Eu Mas não você botei a já data. fez a sua regência? Não, não, eu preenchi tudo bonitinho, tudo digitado, aí enviei, foi direitinho, só que as meninas Aham. estão falando data, tudo. Eu falei, gente, acho que eu passou batido, não botei a data. E Tá, agora? eu vou olhar lá e eu falo para você. E aí, provavelmente, eu posso dar a correção e peço só para você incluir a data, tá bom? Ah, tá. E outra coisa, isso as meninas falaram aí negócio de foto também, porque agora, como eu falei para a senhora, né, a professora que estava me supervisionando está para sair da escola. Então, a diretora que vai me assumir, né? Aí eu até falei para ela e tudo, do que eu estava pensando em fazer e tudo. Ela falou: ó, Lu, agora está com muita burocracia com o negócio de foto, essas coisas. Então, Não, se não tiver que. precisa de foto, nenhuma, nenhuma. Não precisa das crianças, da sala, da escola. A gente não pede isso, fiquem tranquilas. É legal ter foto do recurso. O recurso, o livro, vai usar um livro, vocês tiram foto do livro. É só isso. Realmente não é para tirar foto. A universidade não pede isso. Fica tranquila. Então tá, então tá. E deixa eu falar, aí a senhora vai botar a data, aí no caso, Não, a eu vou data. botar a data, não. Eu vou sinalizar para você incluir a data. Eu posso fazer a correção, aí eu falo, tá tudo ok, porque eu vou ter que corrigir, né, Lu? Até vejo se vai precisar de alguma outra correção, e aí você vai incluir a data. Ah, então tá bom. Então Tá tá bom. bom? Fica tranquila. Tá Tá? bom, Isso não obrigada. impede de eu corrigir em si. Aí eu É, falo, ó, Luciana, inclui a data. Tive algumas alunas que fizeram isso também, que aí eu botei na observação, ó, inclua a data da sua regência. tá. E o negócio do meu TC, ó, do meu termo de compromisso até hoje, nada, não me enviaram, tá? Só para deixar. Caramba. Tá. Aí é aquele negócio, já sabe, né? Deixa o professor Fábio ciente, para Sim, assim que eles assinarem você poder pegar, porque tem que gerar o seguro, é importante, né? O professor Fábio tem que estar ciente disso, tá bom, professor. Ah, e tá deixa eu bom? perguntar outra coisa. Ah, como é que é o nome daquele? O Landiola, não. Aquele das horas, o espaço é muito pequenininho para escrever. Tem problema escrever numa folha, uma Não, folha a azul? gente, até na aula que a gente falou sobre o relatório contextual, eu expliquei a ficha, tá em uma daquelas aulas, Luciana, que aí eu falei, não tem problema, você não precisa escrever extenso, não precisa botar folha extra, não. São respostas sucintas. Em uma das aulas, agora eu realmente não lembro qual foi o dia da aula. Eu mostrei a ficha de comprovação de horas. Depois dá uma futucada lá para você. Aí fica uma explicação mais detalhada, né? Aí eu mostrei a ficha. Eu não preciso se estender muito, né? Então, resumir o máximo possível, né? Para poder caber. Exatamente. Pode ser sucinta. Até o Essa espaço é também, para isso, que o espaço é pequeno, né? Tá bom? essa também Ó, enviar. a gente está aqui, ó, já são 7h35. Eu vou mostrar aqui super rapidinho ó, o que eu trouxe para vocês. Vou passar muito rapidinho mesmo. E aí, se alguém tiver mais alguma questão em relação ao material, não tem problema, tá? Podem me perguntar. Ah, esse aqui é o vídeo que eu estava pegando. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Meu Deus, tem Sim. pouca coisa aberta. Ah, daqui. É muito rápido, gente. Assim, eu não vou me alongar, não. Eu fiz um apanhado do que seja o estágio. Aí eu acho que talvez responda algumas questões sobre essa questão de documentação. Possa ajudar, tá? E como sempre, eu vou deixar esse material também disponível para vocês. Explicando basicamente o que é o estágio supervisionado, né?
A organização do estágio supervisionado, ele tem, né? Nós temos turmas aqui que são de pedagogia e turmas de complementação pedagógica. É a mesma carga horária. Lembrando que eu já falei antes, não é uma carga horária que foi a Unileia que tirou isso da mente e inventou isso. Não é. A gente é regido por essa legislação e é obrigatório que a gente cumpra essa carga horária. Então, são 200 horas, tá? Para cumprir essa carga horária. Então, o estágio supervisionado do curso de pedagogia tem como objetivo proporcionar uma vivência prática da docência na educação infantil. Lembrando que ele é da educação infantil, não é ensino fundamental. Eu recebi, acho que um plano de aula que a pessoa colocou que ela iria fazer no ensino fundamental. Não pode, tem que ser na educação infantil mesmo, tá? Seu foco principal é o desenvolvimento de competências essenciais para o exercício da docência em creches e pré-escolas. Qual é a primeira etapa, né? A gente compreendeu o que é orientador e o que é supervisor de estágio. Então, o orientador de estágio são os responsáveis por orientar e avaliar o processo do estágio. Todas essas informações aqui eu tirei do manual de estágio, tá, gente? Do estagiário. Ele fornece feedbacks construtivos e promove reflexões sobre a prática docente ao longo da oferta. Então, o professor orientador de vocês sou eu. O supervisor de estágio, né, são os professores da escola que acompanham diretamente a vivência prática do aluno, estagiário, avaliando seu desempenho e situações reais de trabalho. Então, o orientador sou eu, né, a professora da universidade, e o professor que está lá na escola, no estágio com vocês, é o supervisor de estágio. Então, quais são as exigências básicas, né? Quem pode ingressar nessa jornada? Você precisa estar regularmente matriculado, tem que estar matriculado no estágio supervisionado 1. A unidade de educação básica pode ser tanto da rede pública quanto da rede privada. Eu sei que a rede pública tem muita burocracia e às vezes é mais complicado de conseguir o estágio, né? E às vezes a rede privada ela facilita um pouco mais nesse sentido. E quais são as etapas? Quais são as unidades? Que eu acho que isso responde a algumas pessoas. O material, eu sei que ele está lá disponível, só que as entregas deles estão relacionadas às unidades. Então, o que a gente teve, né? Na unidade 1, é o termo de compromisso e a carta de aceite, que é aquele documento obrigatório, que é o contrato do estagiário. A carta de aceite é mostrando, né, quando a gente entrega para a escola e ela nos recebe, nos aceita como estagiário. Na unidade 2, eu pulei, a unidade 2, porque a unidade 2 é a autoavaliação, é a avaliação de vocês. Vocês não precisam me entregar isso, não precisam enviar pelo ambiente, eu não irei fazer correção. E aí a gente vai para a unidade 3, que é o relatório contextual. A produção do relatório contextual é uma etapa essencial no estágio supervisionado, pois ele permite que você consolide suas observações sobre o ambiente escolar. Esse documento deve apresentar as informações coletadas no contexto escolar, de forma estruturada, de acordo com o modelo disponibilizado. Essa etapa, né, nós já passamos, a maioria já passou. Quem ainda não fez, é para enviar o quanto antes o relatório contextual, tá? O relatório ele é um registro das suas observações no campo de estágio. Sendo assim, a sua produção deve ser autoral, produzida pelo próprio estagiário e individual, mesmo que esteja realizando uma atividade de campo. E aí, a etapa que nós estamos agora, eu quero que vocês compreendam assim, as unidades, elas abrem gradativamente, até para facilitar. Eu acho que facilita tanto para vocês, né? Imagina se abrem todas as unidades e vocês têm que fazer todas as entregas. Então, as unidades, elas seguem um cronograma. Nós estamos atualmente na unidade 4, e eu acho que alguém me perguntou assim, professora, é até o dia 10? Sim, seguindo o nosso cronograma, que a gente tem aqui, o cronograma, ele vem falando que a gente tem que postar o plano de aula até o dia 10 de maio, salvo, obviamente, como eu falo para vocês, pessoas que estão em situações diferentes, que já foram analisadas tanto pelo núcleo de estágio, que já me informaram. É importante isso, tá, gente? Não adianta ficar assim, eu ainda não peguei o termo de compromisso, mas ninguém sabe. Ninguém me avisou, não avisou o professor Fábio. Quando vocês não avisam, a gente não pode tentar ajudar de alguma forma. O núcleo de estágio, principalmente, tem que estar ciente do que vem ocorrendo.
Então, para a postagem do plano de aula, é o dia 10/5, até o dia 10/5, 10 de maio, para vocês enviarem o plano de aula. O retorno da minha correção, né, vamos dizer assim, né? No máximo, eu tenho no máximo até o dia 22 de maio para dar o retorno da correção de vocês, né? Que eles dão prazos mais longos, porque vai de acordo conforme os alunos vão enviando. Enfim, e aí depois nós teríamos a unidade 5. A unidade 5 está aqui, ó, para abertura. A partir do dia 10, se eu não me engano. Isso para postagem da unidade 5, que é o relatório de análise, que vai ser até o dia 10 de junho, tá, gente? Fiquem tranquilos. Né? De maio, não. Atualmente, a unidade que está aberta é até a unidade 4, que é o plano de aula. Então, o que é o plano de aula? É uma ferramenta importante para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Ele não é apenas um guia para o professor, mas também uma estratégia para promover a coerência entre os objetivos educacionais, as práticas pedagógicas e as avaliações. Ele proporciona organização, previsibilidade e flexibilidade, permitindo que o professor tome decisões pedagógicas fundamentadas e adaptadas à realidade da sala de aula. Então, o plano de aula é o momento que nós estamos atualmente. Lembra também que ele precisa ser feito no modelo disponibilizado pela universidade. Não pode ser digitado, botei todos os tópicos que estavam lá, mas eu não coloquei no modelo que está lá. Ele tem que estar no modelo. Eu só posso corrigir se estiver no modelo disponível pela universidade, tá bom? E tem que estar todo preenchido, por favor. E aí, a unidade que ainda não está aberta, que é a unidade 5, é o relatório de análise. É como se fosse o relatório final. Ele é mais do que um documento descritível, ele é um documento pedagógico que organiza as descobertas e reflexões ao longo da jornada de estágio. Neste momento da formação docente, a produção deste relatório é uma oportunidade para registrar suas vivências, analisar o que foi apresentado e transformar essa experiência em aprendizados valiosos. No contexto da disciplina de estágio supervisionado, o relatório de análise tem a função de documentar e avaliar a vivência prática do estagiário na escola. Ele está estruturado em 4 partes: a apresentação das informações da escola onde o estágio ocorreu, reflexão sobre os seus aspectos que influenciam o ensino, aprendizagem e avaliação, como a infraestrutura, recursos humanos e a comunidade escolar, análise da prática docente observada e as atividades realizadas pelo estagiário, a avaliação das aprendizagens e os desafios enfrentados pelo estagiário, né, durante esse processo. Esse não está aberto ainda, tá, gente? Ainda será aberto, que é o próximo relatório. E aí, na unidade 6, que entra até o que a colega perguntou para a gente tem a ficha de comprovação de horas e a ficha de avaliação de desempenho. O que é isso, tá? A ficha de comprovação de horas foi o que a Luciana tinha perguntado. É uma tabela, né, onde vocês vão preencher os dias que vocês fizeram estágios e as atividades que vocês desenvolveram. Então, precisam ser longas, como a Luciana falou, poxa, não tem espaço, é só uma linha. Não precisa. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser assim, eu estou dando um exemplo de agora, tá? Eu comecei meu estágio agora, 29/4/2026. Fui apresentada à turma. Pronto. 30/4/2026. A professora fez a aula sobre os 5 sentidos. Tá entendendo? É isso, são frases. Até porque o espaço, se vocês observarem, vai ser só uma linha. Não precisa se alongar. Nós não queremos detalhes das atividades que foram desenvolvidas nos dias dos estágios. Queremos, assim, títulos, sabe? O que foi desenvolvido. Dia 1º de maio, que é feriado, não tem aula, mas estou dando como exemplo. Dia 1º de maio foi festa na escola. Vocês podem colocar isso sem problema nenhum. No dia 5 de maio foi um passeio que a turma fez, passeio ao museu. É isso que vocês vão colocar. Não precisa ser descritivo, tá?
E aí vai colocar as horas que vocês fazem de estágio, tem que somar, não esqueça, quando vocês colocarem as horas, em cada soma, tem que dar 200 horas. Deu as 200 horas, vocês vão pedir para que a escola assine e carimbe. Ah, pode ser o diretor, pode ser o coordenador, pode ser o professor supervisor. Eu sei que às vezes isso depende de escola para escola, mas o importante é ter a assinatura e o carimbo da escola, tá? Isso é a ficha de comprovação de horas. A ficha de avaliação de desempenho, o que é isso? Ela é preenchida pelo supervisor do estágio, o professor de sala de aula. Eu sei que tem colegas aqui que já me falaram, Isabel, quem me falou que vai preencher é o coordenador. Tem problema? Não tem problema. Ou, Isabel, quem falou que vai preencher é o diretor ou a diretora. Tem problema? Não tem problema. O melhor, né, o recomendado seria o professor que está te acompanhando em sala de aula. Mas a gente sabe que às vezes tem essas dinâmicas na escola que são diferentes e não tem como a gente mudar e, obviamente, a gente não vai prejudicar vocês. Então, no dia que vocês fizerem a aula de vocês, vocês marcaram a regência de vocês, lembra, vocês vão mandar o plano de aula, eu vou fazer a correção, dei a correção, tá concluído, tá ok? Vocês podem dar a aula de vocês, que vocês combinaram lá com o professor supervisor. Vocês vão imprimir essa folha ela pode ser preenchida à mão, tá? Essa é uma folha que pode ser preenchida à mão. A ficha de comprovação de horas, ela também pode ser preenchida à mão, não tem problema, tá? Então, essas duas fichas podem ser preenchidas à mão. O importante é, elas têm que ter a assinatura e o carimbo da escola. Aí o professor vai avaliar a sua aula, como foi a sua aula, ele vai preencher, né? É bem curtinho, não é nada demais, e ele vai assinar também e carimbar. Então é isso. Quando vocês forem dar a aula de vocês presencial, né? É importante vocês levarem essa ficha de avaliação de desempenho. Então, isso está ligado à unidade 6. Por quê? Vocês vão levar esse material quando a unidade 6 abrir, lá no dia 10 de junho, vocês já vão poder anexar essas fichas. Não adianta me mandar elas lá no relatório contextual, não adianta me mandar elas junto com o plano de aula, porque eu não tenho como lançar o concluído delas, né? A correção delas. Eu tenho que lançar no espaço correspondente onde vocês devem enviar. Então, vai ter um espaço que vai estar liberado, né, a partir do dia 10 de junho, quando a unidade 6 for liberada, que vocês vão anexar tanto a ficha de comprovação de horas e a ficha de avaliação de desempenho. Aí vocês me falam, Isabel, mas meu estágio já acabou, eu já preenchi, eu já fiz isso tudo. O que vocês fazem? Vocês guardem ela. Guarda bonitinha e quando abrir a unidade 6, né? Porque mesmo que vocês já tenham terminado o estágio, a própria nossa disciplina, ela tem um cronograma a seguir e você tem que seguir esse cronograma. Você tem que acompanhar a disciplina dentro do cronograma, né? Então, é importante que vocês façam isso. Assim que abrir a unidade 6, vocês vão lá e anexam e enviam e eu corrijo e essa etapa vai estar concluída para vocês. E aí, o cronograma de entrega da documentação, a ordem de entrega, né? Atualmente, a gente está aqui nesse quadro, no verdinho, né? Vamos passar para esse aqui, que é o amarelo, que vai ser o relatório de análise, que ainda não está aberto, não se preocupem com isso ainda. E aí, quando estiver liberado, eu vou fazer uma aula, vou trazer aqui o documento para vocês verem. Não é nada demais, tá? Nesse sentido, não se apavorem. E aí, a última unidade que vai abrir é a unidade 6, que é para vocês enviarem a comprovação de horas e a avaliação de desempenho. E é isso. Eu acho que é um material que eu vou disponibilizar para vocês. Muitos já conhecem essa etapa, né? Já passaram por essas etapas. Mas eu acho que também é legal a gente voltar e explicar, até para saber a ordem, o caminho. Eu não quero que vocês se desesperem. A maioria, pelo que eu vi aqui, vocês estão indo bem. Eu gostei muito dos planos de aula, achei muito interessante. Eu acho que eu tive pouquíssimas correções. Eu acho que no máximo eu pedi correção de 1 ou 2 pessoas sobre a metodologia, porque eu pedi para desenvolver um pouco mais a metodologia.
O restante, vocês foram muito bem. Eu gostei muito dos planos de aula. Lembrando novamente, tá? Não precisa de foto, não tira foto das crianças, não precisa anexar foto da sua aula, não precisa gravar, nada disso. A partir da ficha preenchida pelo professor supervisor e assinada e já comprova para a gente que vocês deram a aula de vocês, que vocês já deram a regência de vocês, tá? Alguém levantou a mão ou esqueceu de abaixar? Me avisa. Aline, você quer perguntar alguma coisa ou esqueceu de abaixar a mão? Ela abaixou. Tá. Tinha esquecido de abaixar. Não tem problema. E Luciana também levantou a mão, quer perguntar algo ou esqueceu de abaixar? Vou perguntar, professor, que amanhã lá na minha escola vai ser conselho de classe. Só que a diretora, as crianças vão ter horário reduzido, né? Porque agora, normalmente, antigamente, conselho de classe não teria aula. Agora o horário é reduzido, só que ela pediu para a gente estagiário, horário, né, normal. Eu posso botar isso no plano de aula, que eu vou participar do conselho de classe? Pode colocar, sem problema nenhum, tá? Fica tranquila. É legal, porque aí é comprovação de hora. Você vai estar lá no estágio, não tem problema. Ela falou que só as crianças teriam horário reduzido, a gente não, para poder participar. Tá bom, não tem problema. Fica Tá bom, tranquila, professor, obrigado. tá? Nada, meu amor. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? A Tatiane falou que já tirou a dúvida. Alguém quer perguntar algo? Agradecer, viu? Agradecer os materiais, agradecer a disposição, agradecer tudo. E eu vou mandar meu plano de aula, viu? Manda sim, Elaine. Fica tranquila, fico feliz, tá? Que você tenha gostado. Você vai ver o material que eu vou colocar lá agora. Ficou bonitinho, gente. Vocês sabem que eu gosto. Eu faço no estilo educação infantil mesmo, porque acho que é importante ter coisas relacionadas às crianças. A gente não tem que compreender que isso é infantil, a gente não é. Esses dias eu peguei meu telefone e a minha filha brincou comigo, botou a foto dela aqui, mas é do Snoopy. Aí eu chego lá na escola, as crianças falam, tia, eu adorei seu telefone, ele é lindo, ele é rosa. Aí eu falo, eu também adorei. E aí eu compro caderno, assim, eu tenho caderno da Branca de Neve. Elas falam, tia, seu caderno é da princesa. Eu falo, é da princesa. E elas amam, elas adoram. Eu falo, porque assim, o infantil não quer dizer que a gente está se infantilizando. Não é isso. A gente está entrando no universo deles, sabe? E às vezes o universo deles é muito feliz, é muito aconchegante, é muito amoroso. Foi segunda-feira, uma aluna que estava doente, ela retornou. E aí ela fica no meu pé. Ela fala, 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 fala. Tem hora que eu falo assim, Mayra, eu acho que estão te chamando lá para brincar. Vai lá brincar. Ela conta da vida dela, ela conta da vida da mãe dela, ela conta a vida da família dela, de todo mundo. Mas aí ela chegou, eu falei, meu amor, eu tava com saudades de você, que saudades. Aí abracei ela tava com a mãe e tal. Foi embora. Aí ela entrou, formei as coisas dela, e aí ela virou para mim e falou assim, professora, eu tava com muita saudade de você. Aí eu falei, eu também, mamãe, abracei ela. Aí a outra professora, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. Aí a gente, assim, é muito gostoso, assim, é muito bom você receber essas coisas, assim. Então, assim, quando vocês estiverem na educação infantil, mergulhe no universo da educação infantil, porque, assim, vocês só vão receber amor, só vão receber, assim, felicidade, sabe? Marcinha, boa noite, tudo bem? Pode falar. Boa noite, professora. Então, eu estou num dilema aí, porque hoje eu recebi um telefonema da primeira CRE, porque eu fiz o processo seletivo do AEE, né, Educação Especial, ano passado, e eu fiquei aguardando, né? Claro. Mas aí veio o estágio, eu falei, eu vou pegar então o estágio logo, já que eu estou parada por enquanto, porque eu fiz um estágio num colégio particular ano passado, e saí agora em fevereiro. Aí eu pretendia trabalhar, só que aí veio esse estágio
obrigatório. Aí eu falei, não, eu vou continuar, mas eu não quero ficar na mesma escola. Quero Sim, ficar no estágio, entendi. continuar fazendo estágio, mas vou ficar próximo de casa. Então, o que que eu fiz? Fui na CRE, aí consegui aqui próximo, na creche aqui próximo. Só que aí eu fui chamada hoje pela CRE para poder levar os documentos amanhã para esse contrato. E assim, no momento eu estou precisando, mas ao mesmo Claro. tempo eu preciso dos dois, do contrato e do estágio. Aí eu fui, conversei com a diretora, aí ela falou, Márcia, você vai lá ver, porque o nosso acaba agora, o meu estágio acaba dia 29 de maio. Então, essa semana eu já estava já programando já o plano de aula. Sim, Então, assim, eu fico totalmente perdida. O que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer? Aí eu falei com ela, eu vou lá na CRE para poder saber como é que é, o que que eu posso fazer, o que que eles podem me adiantar, ou assim, abrir mão, para eu poder abrir mão de alguma coisa, né? entendi. Olha, Então, Márcia, a gente sabe que aqui a gente não tá para prejudicar ninguém. Eu daria o mesmo conselho que a sua diretora deu. Você ir lá, ver, né? Se realmente é uma possibilidade, se te interessa, às vezes é um local que você gosta, é o que você queria fazer. A partir disso, você viu, pegou todas as informações que você precisar em relação a isso. Qual vai ser a próxima etapa? Você entrar em ver o que você vai fazer, pensar primeiro e nos informar. Falar, gente, aconteceu isso, eu vou receber remunerado, né? Remunerado esse? Você vai ter isso uma é o remuneração e eu estou contrário. precisando. Aí você vai ter que abrir uma ocorrência para informar o professor Fábio. E aí também você me manda um e-mail me informando, me manda mensagem para a gente se comunicar. Mas o importante é você nos comunicar o que está acontecendo, para que a gente possa juntos, talvez pensar em uma maneira que a gente possa te ajudar, tá? Tá Eu super ótimo. compreendo, assim, né? E pior que eu recebi hoje o telefonema. Aí eu fiquei Entendi. Mas naquele, eu meus falei, meu parabéns de Deus, qualquer logo forma. Fico feliz por agora. você. Estava esperando antes do estágio começar, né? Claro. Ou então depois que eu fizesse. Mas aí eu falei, É. ah, não, vou ter que falar com a professora para ver o que que Não, ela vê pode me sim, vê sim. orientar. Não, Então faz amanhã eu isso. estarei indo lá e vou pegar as informações e eu passo para vocês, tá Isso bom? aí, Muito obrigada, perfeito. tá? É isso. Imagina, tá? Beijinhos, tá? Agradeço. Boa sorte lá para você. Ai, eu espero. Obrigada. Oi, Liliane, pode falar. Boa noite. Oi, professora, é só para agradecer mesmo pela explicação, pela atenção, pelo acolhimento. Graças a Deus fiquei calma, tirou todas as minhas dúvidas. Tá tudo ótimo. Que bom, Obrigada. meu amor, imagina. Fico feliz. Assim, é o que eu falo, assim, a gente trocando, a gente se comunicando, a gente consegue se resolver. Tá bom? Obrigada. Nayane, meu amor, fala. Pro rapidinho, né? Já me esclareceu muito, já sou muito grata, mas Ai, eu que bom. aproveitei enquanto a gente está em aula para entrar aqui nesse plano de aula, para se tivesse alguma dúvida já tirar agora. Dentro aí do texto, né, do plano de aula, do formato, tem escrito assim: tempo estimado e data da realização. O tempo estimado é o tempo que eu vou levar para dar essa aula, é isso? Isso. Geralmente, Nayame, a gente tem orientado, até tem escrito em cima aí, tem uma parte no próprio documento que ele fala, para você colocar uma aula, né? De no mínimo é o mínimo. Então, se você quiser colocar mais, não tem problema. Mas assim, no mínimo de 1 hora. E aí, se você precisar de mais, você põe e tal, mais 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, enfim, o que você achar necessário. Mas aí você põe mais ou menos o tempo, assim, não precisa ser, eu usei, vão ser 5 horas, 6 horas exatas, né? Não precisa, não tem problema. Você põe o tempo estimado que você acha que talvez precise. Tá, entendi. Tá Aí tem bom? a data da realização, eu posso colocar a data do preenchimento a qual eu realizei a aula. E você vai realizar a aula. Quando você for Então realizar é a uma sua data aula, futura ou entendeu? não?
Então, essa data eu a não data coloco. que você for realizar a aula, nessa. É porque esse documento eu não mando primeiro para você? Isso, mas Eu não ali você já preencho coloca e mando. a aula que você vai. Quando você pretende dar a sua aula, entendeu? Ah, tá. Depois desses 10 dias corridos aí eu coloco, então. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá, fechou. Então, Tá entendi. bom, Agora vai. amor? Imagina. Tá bom. Obrigada. Aniele ou Arielle? Aqui não tá aparecendo direito. É Aniele. Aniele, beleza. Igual Porque aqui fica Daniele, tira o D. pequenininho, ó. Tudo bem, meu amor? Boa noite, como é que você tá? Tudo bem, professora. Eu já passei algumas informações para a professora Luciana, para o Fábio, eles estão cientes. Depois eu vou fazer um e-mail explicando melhor para a senhora saber, para não ficar falando demais. Eu tive uns probleminhas de saúde ano passado e eu fiquei reprovada no estágio 1. Entendi. Aí tive que cuidar da saúde, foi difícil, precisei fazer biópsia e tudo, mas já tá tudo bem. Que bom. Aí eu consegui um estágio remunerado pela prefeitura Legal. e a minha disciplina ela se encerra em julho. Então vai dar tempo de cumprir o requisito das 200 horas. Mas o que eu descobri hoje que eu não sabia, mas eu já acertei isso com o professor Fábio, eu já consegui ligar para ele hoje. Aqui eu consegui esse estágio remunerado pelo CIE e pela prefeitura. Só que para fazer o estágio obrigatório tem que abrir um processo e esperar a prefeitura autorizar. Então, eu vou começar o estágio obrigatório o estágio remunerado na segunda. Aí amanhã eu vou ter que abrir esse processo, porque eu não sabia, eu achei que aquele termo de compromisso que o CIE manda, porque tá tudo escrito lá, razão social. Eu sei, sim. Eu achei que aquilo servia, mas o professor Fábio falou que não, que eu tenho que ir lá e resolver isso. Mas deixa eu te falar, isso é uma exigência da própria prefeitura, tá? Não é nossa. Então, mas assim, pela minha falta de experiência, porque da outra vez que eu fiz essa matéria, eu fiz o estágio numa escola particular. Então, muito foi diferente. ontem. É muito mais. Então, eu não sabia que precisava de tudo isso. E assim, as colegas que eu converso também fizeram no particular. Então, para mim, foi uma novidade. Isso aí, é uma burocracia muito chata, que podia ser muito simples e que a prefeitura tenta dificultar ao máximo possível. Eu super te entendo. Mas vai dar certo. Aí, depois Não, eu já vou deu explicar certo. por e-mail. E eu tenho uma novidade boa para dividir com vocês. Eu vou fazer uma entrevista amanhã para fazer um estágio remunerado na Maple Bear. Uau! Arrasou! Tô muito feliz, Aniele. Ó, vai com muita coragem, muita disposição, ó, com um pensamento que já deu certo. Que eles que têm sorte de estar te recebendo lá. Desejo muita sorte para você. Vou torcer. Depois você me manda o resultado. Eu sei que demora um pouquinho, mas você avisa a gente, tá? Pode deixar que vai com toda a vontade. Você merece total, assim, sabe? Vai assim, ó. É legal quando a gente entra num lugar pensando que aqui é o meu lugar. Já pensou que chique, gente? Chique, né? Vocês vão estar na Maple Bear. Vou falar inglês e tudo. Pertinho muito de casa, legal. gente. Fiquei muito tudo feliz. de bom. Fico muito feliz. Quero muito sucesso para vocês, muito mesmo. Porque eu sei que o esforço é grande. Tá bom? Então é isso, gente. Eu que agradeço vocês. Vocês estão mandando mensagem aqui, eu que fico feliz. Eu vou disponibilizar todo o material lá, tá? Entre hoje e amanhã, é só porque eu estou esperando o YouTube. Eu mando o vídeo pelo YouTube. Eu vi aqui agora, ele ainda não foi, porque demora um pouquinho, como ele é pesado. Eu vou deixar aqui. Se liberar hoje, eu posto hoje. Se não, eu posto amanhã direitinho para vocês. Coloco lá. Então, entre hoje e amanhã, a aula passada vai estar lá. E esse material que eu falei para vocês, eu vou colocar lá também, tá bom? Adorei o encontro de hoje. Eu vou parar a gravação aqui. E aí, até a próxima quarta, tá? Dúvidas, já sabem, tá? Por favor, mandem por e-mail ou